Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, outra vez, para os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando nesse culto, pela transmissão no canal do YouTube, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Convido a todos a estarem de pé nesse momento, e nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Na sequência nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pela sua preciosa palavra, que nós vamos reler, relembrar o texto sagrado, e juntos nós estamos nesta série Renovados, que é um momento que nós cremos que é um momento de avivamento e renovação para a igreja do Senhor Jesus. E todos nós que aqui estamos, nós estamos também crendo que Deus tem uma palavra especial para cada um de nós. Alguns dos irmãos que já chegaram, muita chuva agora à tarde em Brasília, eu peguei mais de 1h30 de engarrafamento. O presbítero Bruno, que já está conosco também, disse que foi um milagre ter chegado aqui, mas Deus abençoe. Eu tenho certeza que todos os queridos irmãos que estão aqui também passaram por lutas. Gustavo também passou por muita luta, né, Gustavo? Olha aí, mas já chegou também, graças a Deus. E a gente está feliz. Se você está feliz, diga amém. Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 2, verso de número 42... até o 47, graças a Deus, graças a Deus. O texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração. E o último verso: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós, que mostra um momento da igreja em comunhão. Os primeiros momentos da igreja, que fala desse momento de renovo e também de um momento de avivamento sobre eles. E nós viemos aqui nesta noite para continuarmos adorando ao Senhor nosso Deus, crendo que nós viemos aqui para um propósito especial, que é glorificar e exaltar esse Deus. Nós não viemos bater o cartão de ponto, nós não viemos marcar presença, mas nós viemos aqui prestar verdadeira adoração. Você pode erguer tua mão e adorar ao Senhor. Nós viemos aqui nesta noite porque nós temos um compromisso muito especial com o Senhor nosso Deus. Nós temos uma comunhão com o Senhor nosso Deus. E eu quero te desafiar nesta noite que você comece a glorificar, a exaltar a esse Deus que é poderoso, que tudo pode fazer na sua vida. Nosso ministério de louvor já está se colocando aqui na posição, e nós vamos juntos agora orar ao Senhor nosso Deus. E eu gostaria que você já nesse momento entrasse nesse propósito com o Senhor. Afinal de contas, o culto não começa às 20 horas, o culto começa quando você coloca no seu coração logo de manhã que o culto hoje vai ser maravilhoso, que Deus vai estar presente. Eu sei que o culto ele tem todo um enredo e muito especial. Por isso que eu digo para você que talvez você pela manhã no seu devocional, no seu momento de oração, você diz: Senhor, hoje é um dia difícil, é um dia apertado, eu estou com essas demandas, minha família, eu estou com alguém nessas condições, mas o Senhor durante todo o dia te trouxe essa palavra ao teu coração. E eu gostaria que você apresentasse a Deus nesse momento, na abertura desse culto, e você apresentasse ao Senhor as suas demandas, as suas dificuldades, as suas necessidades, mas apresenta a Ele também todo o louvor, toda a honra, toda a adoração e toda a glória em o nome de Jesus. Abre o teu coração, põe a mão no teu coração, erga a tua outra mão se possível. E Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, nesta santa convocação que Tu tens proposto, Senhor, para cada um de nós. Senhor, nós entendemos, Senhor, que esse momento é um momento muito, Senhor, especial, e que Tu tens, Senhor, tirado, Senhor, todos os empecilhos. Tu tens trago, Senhor, a cada um aqui nesta noite, Senhor, para primeiramente, Senhor, adorar o Teu nome. Nós viemos aqui, Senhor, para dizer que Tu és bom, que a Tua misericórdia dura de geração em geração.
Não há outro Deus capaz de produzir alegria. Não há um outro Deus capaz de produzir felicidade. Não há um outro Deus capaz de produzir a salvação. Além, Senhor, de Ti, ó Pai, quando ter enviado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós temos, Senhor, todas as nossas necessidades, mas hoje, Senhor, nós nos curvamos diante de Ti. Nós rendemos, Senhor, louvor, honra, glória e graça ao Teu nome, que é precioso, meu Pai querido. Senhor, cada um que aqui está, lemos, Senhor, a Tua palavra, e nós somos agradecidos, Senhor, pela manutenção desta palavra ao longo, Senhor, do milênio, Senhor, dos séculos, ó Pai. A Tua palavra tem sido renovada em nossos corações. E quanto, Senhor, nós amamos a Tua palavra. E hoje, Senhor, nós estamos também aqui, Senhor, crendo que Tu vai fazer algo especial, não por imposição nossa, porque nós não podemos pedir nem sacudir nada, mas nós, como os Teus filhos, nós nos prostramos, Senhor, como aquela que chegou, Senhor, com apenas um intento, se eu apenas tocar na orla dos Seus vestidos. E hoje, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, buscando tocar, Senhor, a Ti, Senhor, nesta noite. Pai, toma em Tuas mãos todas as nossas aflições. Toma em Tuas mãos, Senhor, todos os nossos cuidados. Toma em Tua direção, Senhor, tudo, ó Pai, porque nós viemos aqui, Senhor, para sermos libertos. Nós viemos aqui, Senhor, para continuar Te adorando, Senhor, e Te bendizendo, porque afinal de contas, Senhor, este é o melhor lugar para se estar. Recebe, Senhor, toda a adoração, todo louvor, toda a honra e toda a glória, Senhor, é para Ti, em o nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. 1 Timóteo 6, versículo 13, nos diz assim: diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, amigo mais certo nas horas incertas, consolador que torna o luto em festa, a vergonha em glória, faz no mar um caminho, e Ele é a nossa justiça, fonte de vida eterna, e dá vida aos sepulcros. Eu te convido nessa noite a cantar esse louvor conosco, entregar o seu melhor a Ele, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você vê
Nada melhor que o Senhor, oh Pai. Nós te adoramos por tudo que o Senhor é e ainda será na nossa vida. Aleluia, tu és fiel. Não há nada melhor. Não há nada, nada, nada. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor que meu Deus. Dizendo não há nada melhor que o Senhor, não há nada, tu és inigualável. Não há nada. Cante, cante. Nada melhor, não há nada. Deixa Ele te ouvir nessa noite, aleluia. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Vamos. Não há nada, tu és incomparável. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia, tu és fiel, Jesus. Nós agradecemos, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, o único que pode trazer vida, o único que pode trazer, aleluia, a paz, a alegria aos corações. E Ele traz vida, vocês viram a música? Traz vida aos sepulcros. Que Deus é esse que dá vida até dentro de um sepulcro, aleluia. E nós estamos aqui adorando a esse Deus, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que traz paz, aquele que traz vida. E você veio aqui esta noite para receber o gostoso, para receber o máximo de Deus na sua vida esta noite. Glória a Deus, aleluia. E aqui em minhas mãos está o envelope. Você, irmão, na frente do seu banco, da sua carteira aí, tem um envelope também. Aqui os irmãos estão colocando os Pix da igreja, o Pix da igreja, que é o CNPJ, vou falar igual o irmão Janésio, é muito fácil, 33466891, 1000 ao contrário, /25. Você pode fazer também a sua oferta através do Pix, através do cartão. Aqui nós temos as nossas máquinas, e quem estiver presente aqui, tiver a sua oferta, o seu dízimo, pode trazer até o gasofilácio, e a igreja vai estar orando por você. Estará aqui o nosso pastor, os nossos pastores abençoando você, dizimista da casa do Senhor, você ofertante, e lembrando que Deus se faz presente neste lugar. Glória a Deus, a sua oferta esta noite é para o louvor da glória do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar orando para os ofertantes esta noite, vamos estar orando para aqueles que estão enfermos nos seus lares, para a sua família também. E quando nós estivermos orando pela família, eu gostaria que cada um levantasse a mão em direção à sua casa,
ao seu prédio, ao seu apartamento, porque Deus vai enviar um anjo consolador, até o seu lar nesta noite, e vai trazer maravilhas, levar a graça do Senhor em seu lar esta noite. Eu quero pedir oração também pela Januse, ela ficou em casa, ela não está sentindo bem. Quantos gostariam que a igreja estivesse orando também esta noite? Levante a sua mão, vamos estar orando, sim. E aqueles irmãos que estão em casa, tendo fé, você vai receber o Espírito Santo do Senhor na sua casa esta noite. Você coloca a mão no seu coração, a igreja vai estar orando primeiro para os dízimos, depois para os enfermos e depois para a sua família. Vamos fazer essa oração esta noite, irmãos, amém? Glória a Deus. Primeiro levante o seu envelope, quem trouxe, até você que não trouxe, está desempregado, levante também, porque Deus é capaz de esta noite estabelecer um mistério para você. Ele pode levantar alguém que vai trazer um emprego para você, e você também vai poder dizimar, amém? Vamos estar orando. Senhor Jesus, nesta noite, levante a sua mão, vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nós como os teus servos, nós como Senhor, aleluia, os teus santos aqui na terra, entregamos, Senhor, o louvor, aleluia, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos esta noite, Senhor, aleluia, que cada casa, cada lar, possa, Senhor, aleluia, nunca faltar em seus celeiros, Senhor, a bênção, a prosperidade, o alimento, aleluia, que cada um de nós, a igreja família pertencer, possa estar distribuindo alimentos, Senhor, aleluia, de tão, aleluia, próspero que nós somos aqui na tua casa, Pai, aleluia. Também, Senhor, queremos orar por aqueles que estão enfermos esta noite, Senhor, que colocaram a mão no seu coração, crendo na promessa de Deus nesta noite. Sabemos, aleluia, que Tu és o Deus da cura, que Tu és o Deus, aleluia, que ouve orações e que está indo neste momento, Senhor, trabalhar na vida dos enfermos, tirando toda a enfermidade, porque Tu já levaste para a cruz do Calvário, Senhor, aleluia. Ó Senhor Jesus, também nós estendemos as nossas mãos em direção ao nosso lar, em direção à nossa família, Senhor, esta noite, e crendo que o Teu anjo, aleluia, está levando uma bandeira ensanguentada, ó Senhor, uma espada flamejante, aleluia, destruindo todo o mal que possa ter sido levantado, Pai, aleluia, nesta noite, e agradecemos a Ti pela Tua rica misericórdia, Senhor, em nossas vidas, amém, amém e amém. O louvor tocando, aleluia. Aleluia. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Cante conosco essa música, essa canção. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito
amor liberta-me. Ele está aqui, aleluia. Estás aqui no trono de louvor, sua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito.
glorificar ao Senhor nesta noite? Que os céus se abram, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos nós, amém? Queridos, queremos receber com muita alegria o presbítero Bruno, que está aqui, também sua esposa Isabela, e a Valentina, que está bem aqui ao lado. Que alegria recebê-los aqui, em nome do Senhor Jesus. Já convido o presbítero Bruno para estar aqui. São bem-vindos, meus irmãos. Bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Erga a tua mão em direção ao altar. Nós estamos aqui nessa série de ministrações renovados e hoje nós receberemos a palavra do Senhor através do seu filho, o presbítero Bruno. Na dúvida, servo, né? Como você disse. Erga a tua mão em direção ao altar. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para nos comunicar nesta noite, além desse culto gostoso, prazeroso, com o nosso ministério de louvor aqui. Deus tem abençoado, e Deus tem te abençoado também com toda essa chuva. Nós estamos vendo os irmãos retornando, que alegria, irmãos, e o pastor vai ficando mais feliz, porque fica mais fácil glorificar e exaltar a Deus quando a congregação se ajunta nesse propósito. Querido e poderoso Deus, nós somos teus filhos, Senhor, nós somos teus servos. Outra vez, Senhor, nós pedimos a Ti que os céus se abram, meu Pai querido, e que a Tua palavra, a Tua porção seja derramada através da instrumentalidade do Teu Filho. Por isso, Senhor, nós continuamos aqui, prontos, Senhor, para receber mais e mais de Ti, a Tua presença e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, que alegria, que honra e que privilégio retornar e revê-los, servir aos irmãos e poder cooperar e servir os irmãos nessa série de ministrações. Pastor Ronaldo, muito obrigado pelo convite, aos pastores, o meu cumprimento, aos irmãos e amigos que aqui temos. Muito obrigado mais uma vez por nos receberem, amém? Que Deus continue vos abençoando. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 1. Acompanhe comigo do versículo 8 ao versículo de número 11. Aleluias. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, em casa, que Deus continue vos abençoando. Deus tem um milagre para a sua vida, para a sua família nessa noite. E aí, da onde você estiver, você pode ser renovado pela presença do Espírito de Deus. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 11. Vê se alguém do seu lado está sem Bíblia, lê com ele, compartilha com ele, para que todos possamos ler dessa porção da Escritura Sagrada. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, e ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, porque por muitos sejam dados graças ao nosso Deus a vosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Pai, perante a Tua presença, nós nos rendemos e declaramos: santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Fala aos nossos corações, edifica o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Tome seu assento, meu querido. Deus abençoe. Aleluias. Na manhã de quarta-feira, do ano de 1912, partiu do porto da Inglaterra, rumo a Nova York, atravessando o Oceano Atlântico, uma das maiores embarcações que o homem já construiu. Aquela embarcação tinha cerca de 269 metros de comprimento, 53 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares, 47 mil toneladas e uma capacidade para 3 mil pessoas. Essa embarcação era conhecida como o Titanic. Foi uma das invenções mais fabulosas que o homem já criou.
Na primeira classe estava uma senhora que se dirigiu ao capitão Edward Smith e disse: capitão, é verdade que essa embarcação é muito segura? O capitão, com muita ousadia, disse: senhora, nem Deus pode afundar essa embarcação. O Titanic continuou a sua viagem. No dia 14, 4 dias depois, por volta de 11 horas da noite, algumas pessoas avistam algo muito grande e resplandecente. Era um iceberg. O Titanic chocou-se com um iceberg. E naquela noite, mais de 1.500 pessoas morreram e 800 sobreviveram. Esse fato está registrado na história. E esse fato retrata que os projetos humanos, eles são falíveis. Esse fato relata o quanto nós precisamos de Deus. E esse fato também descreve que ninguém pode zombar do Senhor. Mas, Bruno, o que isso tem a ver com a mensagem? O que isso tem a ver com o texto? Quando nós olhamos a segunda carta aos Coríntios, Paulo está escrevendo da Macedônia. Ele está esperando receber a Tito, porque Tito trará notícias da igreja de Corinto. Por volta do ano 57, Paulo se encontra com Tito na Macedônia. Tito descreve como estava a igreja depois de uma carta muito severa que Paulo havia enviado. Aquela igreja foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo. Naquela igreja, Paulo foi ferido por um membro, foi humilhado. Naquela igreja, as pessoas duvidaram do apostolado de Paulo. E naquela igreja que havia muitos dons, naquela igreja não tinha amor. Quando Tito passa o relatório para Paulo, Paulo se alegra, porque Paulo muitas vezes escreveu exortando aqueles irmãos. E na verdade Paulo escreveu outras cartas que não entraram no cânon sagrado, mas a história relata que se perderam, e aprove a Deus que não entrasse no cânon. Paulo escreveu no mínimo 4 cartas aos Coríntios. No entanto, essa primeira carta que nós temos na nossa Bíblia é a segunda carta. E a segunda carta que nós estamos baseados nessa noite é a 4ª carta que Paulo escreveu a essa igreja. Uma carta, ele diz que escreveu em lágrimas e gerou muita tristeza entre os irmãos. Uma outra carta, ele diz que foi uma carta muito severa e Paulo precisou disciplinar um membro daquela igreja. E agora, quando Paulo está escrevendo, depois de receber notícias de Tito, Paulo precisa exortar e edificar aquela igreja para que eles permanecessem fiéis ao Evangelho, para que eles não confiassem no poder da carne, mas confiassem em Deus, pelo qual eles teriam a vitória. Quando Paulo inicia a sua carta, ele inicia de maneira diferente, porque costumeiramente Paulo tinha uma mensagem de ação de graças e o endereçamento da carta para alguém. Mas aqui Paulo inicia suas palavras orando. Paulo se dirige ao Deus eterno e ele diz: bendito seja Deus. Paulo ora e agradece ao Senhor pelo grande livramento que Deus lhe havia dado. E na oração de Paulo, ela pode ser dividida em 4 partes. Nas primeiras palavras do versículo 3 ao 5, Paulo vai dizer que Deus é aquele que nos consola em meio às aflições ou tribulações. A partir do versículo 6 a 7, Paulo vai dizer que Deus usa a Cristo como meio de consolo para a sua igreja. Do versículo 8 ao 10, Paulo vai narrar sua própria experiência, o livramento que Deus lhe deu. Do versículo 10, da parte B, até o versículo 11, Paulo mantém a sua confiança e acredita que o mesmo Deus que o livrou, continuará o livrando dos perigos e da morte. Por isso Paulo inicia a sua carta dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos consola em toda tribulação ou aflição, para que com essa mesma consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar aqueles que estiverem passando por alguma tribulação. Por isso, quando Paulo descreve a sua própria experiência,
ele vai dizer que, em primeiro lugar, nós precisamos ser renovados, porque as aflições geram em nós, e geram na igreja, um esgotamento espiritual. Nós não podemos negar e omitir a realidade das aflições na vida cristã. A mensagem do Evangelho não é pare de sofrer. A mensagem do Evangelho é: regozije-se, alegre-se, seja honrado pelo fato de sofrer por Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Se nós sofremos por Ele, sejamos honrados por isso e glorifiquemos a Deus por isso. O próprio Jesus disse aos discípulos que no mundo nós teríamos aflições. Paulo disse que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. As aflições e tribulações não são surpresa para o cristão, é uma realidade para o cristão. Quando nós vemos a etimologia da palavra grega aflição, a palavra significa afligir, pressionar. Quando Paulo fala de aflição, ele fala das pressões da vida. E quando nós falamos de renovação, nós precisamos de uma renovação diária, porque as aflições também são diárias, as pressões do mundo contemporâneo são diárias, as pressões da pandemia e da pós-pandemia são diárias, e é por isso que a igreja, é por isso que eu e você precisamos, necessitamos, dia após dia, de uma renovação da parte do Senhor. Eu me lembro que quando eu cantava rap, vocês não sabiam dessa, né? Eu cantava rap, ali pelos meus 18, 19 anos, o meu sonho era conquistar os palcos. Deus me tirou dos palcos e me colocou nos púlpitos. Eu escrevia as letras e tinha mais 2 companheiros e a gente cantava. Não era esse indumentário que você está vendo aqui. Aqui que você está vendo é para glorificar a Deus, irmão, porque naquele tempo não era assim. Gordo como eu era, aba reta, bermuda da Ciclone, né? Você já sabe, né? Aquele kit peba. Mas eu tinha uma esperança de gravar um CD, de estar nos púlpitos. E eu tinha 2 companheiros, os quais já morreram. E um dia eu conversando com o Elton, que era um dos companheiros, eu disse: Elton, onde está o seu pai? Ele disse: meu pai morreu, Bruno. Como que seu pai morreu? E ele disse: meu pai trabalhava no Lava Jato, e de repente ele foi dirigir um carro para entrar ali, e ele foi dizendo para a moça: pode vir, pode vir. De repente a moça pisou errado na embreagem, no acelerador, e acelerou e o imprensou na parede. Meu pai morreu esmagado. Isso é para você entender o sentido da palavra aflição. É uma pressão que vem sobre as nossas vidas para tentar nos fazer desistir, para nos fazer parar. É claro que é um sentido figurado, mas as pressões que nós enfrentamos são a frieza, é o medo da pandemia. Mais de 86% da população adquiriu alguma perturbação por meio dessa pandemia. E as pessoas estão acuadas dentro de casa. As pessoas estão afligidas, pressionadas pelo mundo que vai de mal a pior. E aqui Paulo vai dizer como Deus o renovou em meio às aflições. Como Deus deu a ele forças em meio à situação desesperadora que ele passou. E através dessa palavra, eu já posso dizer algo para a sua vida nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei que tipo de aflição você está enfrentando, eu não sei quais são as pressões que te cercam e investem sobre a tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, assim como Paulo disse: o mesmo Deus que o livrou, o mesmo Deus que o livrou naquela época, é o mesmo Deus que vai te livrar, e é o mesmo Deus que vai me livrar. Então a aflição é isso, é a pressão que nós sofremos. E Paulo diz que Deus o livrou daquela tribulação. E acompanhe comigo que no versículo 8, Paulo usa um termo dizendo que aquela aflição foi tão forte a ponto de ser acima das forças do apóstolo, na descrição dele. Ele disse: olha, foi algo além das minhas forças. A figura das palavras de Paulo aqui é de um navio que está afundando
por causa da sobrecarga que está sobre ele. Quando Paulo fala assim, olha, essa tribulação tirou as minhas forças, Paulo está dizendo, eu quase afundei por causa do peso da aflição, mas Deus me manteve de pé, Deus me segurou com a sua poderosa mão e fez com que o apóstolo não afundasse. Se no Titanic nós temos uma embarcação humana que não confia em Deus e pensa que é infalível e que afundou matando algumas pessoas, espiritualmente a minha e a sua vida também é uma embarcação no mar dessa vida, mas nesta noite, diferente daqueles que duvidaram de Deus, dizendo que nem Deus afundaria aquele barco, nós só estamos aqui nessa noite, porque Deus tem nos sustentado e tem renovado as nossas vidas. O seu barco, a sua família, ela não vai afundar, para a glória de Deus. E aí, Paulo vai descrever a sua própria experiência. Paulo vai descrever o que passou, o que sofreu por causa do Evangelho. Porque os perseguidores diziam, você não é apóstolo, você não tem credencial para isso, nós não aceitamos você como ministro do Evangelho. E Paulo vai mostrar para aquela igreja, que tudo que ele sofreu, que tudo que ele enfrentou, fez com que aqueles irmãos estivessem firmes na presença de Deus. Primeiro ponto, nós precisamos de uma renovação por conta das aflições do dia a dia. As aflições é uma realidade na nossa vida. As aflições batem sobre a nossa vida, sobre o nosso barco. Eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis, quando ele escreveu no seu livro O Problema do Mal. C.S. Lewis disse, Deus sussurra nos nossos ouvidos na alegria. Deus fala aos nossos corações e à nossa consciência, mas Deus grita no nosso sofrimento. C.S. Lewis diz, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo incrédulo. Sabe o que C.S. Lewis estava dizendo? Que são nas aflições e nos sofrimentos que nós corremos para os pés do Senhor. Que é no sofrimento e nas aflições que nós meditamos na sua palavra, que é no sofrimento e nas aflições que nós dobramos os nossos joelhos e erguemos a nossa voz àquele que está acima de tudo e de todo. É no sofrimento que Deus nos experimenta, é no sofrimento que Deus vai te lapidar, mas nesse sofrimento Deus está conosco nessa situação. Então as aflições, elas são uma realidade na vida do cristão. Não queira acreditar no Evangelho que diz não sofra. Não queira acreditar no Evangelho que diz que você não será perseguido no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua. Não creia em um Evangelho que não te cobre renúncia. Não creia num Evangelho que não aponte o pecado sobre a nossa vida. Não creia no Evangelho que diminui este Deus, humanizando a Ele de tal forma que Ele se compare aos homens. Não, creia no Evangelho que diz que no mundo nós teríamos aflições. Creia no Evangelho que diz que ainda que você e eu andássemos pelo vale da sombra e da morte, nós não precisávamos temer mal algum, porque Deus estará conosco. Não creia neste Evangelho barato que se prega aí fora. Creia no Evangelho que a Bíblia fala. Creia no Evangelho de Paulo. Creia no Evangelho do Senhor Jesus. Então nós precisamos de uma renovação por causa das aflições da vida, por causa das aflições que são diárias sobre a nossa vida. Depois Paulo vai dizer os impactos da aflição na nossa vida, porque se as aflições são uma realidade, quais os impactos que as aflições têm trago para a igreja? Tem muita gente que adora a Deus na bonança, glorifica quando tem dinheiro na conta, quando tudo vai bem, mas é no sofrimento que a nossa máscara cai. É em meio às aflições que a nossa fé é provada. É em meio às aflições que Deus vai polir a nossa fé, vai moldar a nossa vida, e é por isso que nós
precisamos de uma renovação. E Paulo não negava os seus sofrimentos conforme o Evangelho. Acompanhem comigo no capítulo 11, quando Paulo vai defender o seu apostolado. A partir do versículo 23 ele vai dizer: são ministros de Cristo os que falam contra mim? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no alto mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, sede, em jejum. Muitas vezes pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E aí Paulo abre o seu coração no versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Veja o relato de Paulo. Irmãos, a gente olha para o que Paulo passou e a gente começa a fazer uma descrição da nossa vida. Quem somos nós? O que nós temos feito para o reino? Eu me lembro que quando ele leva o evangelho em Éfeso, Deus o planta ali e ele passa 3 anos naquela metrópole. E 3 anos ele prega o evangelho ali. E foi ali que Paulo mais sofreu. Quando Paulo prega na sinagoga, eles aceitam por um certo tempo. 3 meses depois, eles já não querem ouvir a mensagem de Paulo. E aí Paulo tem uma estratégia. E nós devemos ter estratégia também para pregar o evangelho. Paulo sai da sinagoga e ele chega na escola de Tirano. A escola de Tirano naquela época, elas funcionavam pela manhã. Então Paulo usa aquele espaço para pregar o evangelho em Éfeso. Sabe qual era o tempo que Paulo tinha? Quando os alunos acabavam a aula, de 11 horas da manhã até 4 da tarde, no período de maior calor, é que Tirano cede a escola para que Paulo pregue o evangelho. Durante o dia, diz ele tinha o ofício de fazer tendas. Então Paulo vai de 11 às 4 da tarde pregar na escola de Tirano. Irmãos, não existe outro método para o crescimento de igreja. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não existe igreja sadia sem a palavra. Igreja sem palavra é igreja doente. E por isso que o crescimento descrito em Atos dos Apóstolos se dava por meio da pregação do Evangelho. Não existe crente renovado que não leia a Bíblia. Não existe crente que permaneça de pé sem uma vida de oração. E Paulo começa a pregar e a história diz que ele fica 2 anos na escola de Tirano. E as pessoas hoje querem grandes templos, as pessoas hoje querem os maiores cargos, e Paulo pega um espaço improvisado e começa a pregar o evangelho, de casa em casa, de porta em porta, de dia e de noite, chorando e sorrindo, pregando a palavra do Senhor. Quando Paulo está ali, repercute tanto o trabalho de Paulo, pastor Ronaldo, que de repente Demétrio, que era o ourives da cidade, e tinha toda uma equipe que fabricava objetos para o culto do templo da deusa Diana, começa a ver que agora não está dando mais lucro, porque as pessoas agora deixaram de comprar os objetos feitos pelos ourives, deixaram de adorar a Diana e passaram a adorar a Jesus. Na cidade de Éfeso estava uma das maiores maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Ártemis. Imagine toda aquela estrutura, meus irmãos, 157 colunas de 18 metros de altura, era aquele suntuoso templo.
toda a Ásia vinha para adorar a Diana, e Deus usa um homem que, segundo a história, era baixo, calvo e de pernas tortas, e que tinha um problema nos olhos, mas Deus enche ele, renova ele com seu espírito, para pregar o evangelho, e toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Deus nesta noite só precisa de uma pessoa cheia do seu espírito para fazer a diferença. Deus nesta noite, para multiplicar essa igreja e abalar Águas Claras, Ele só precisa que a sua vida esteja na direção dEle, e que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Quantos querem e almejam uma renovação para nessa noite fazer a diferença? Sejam cheios do Espírito de Deus. Que diferença nós temos feito? Que diferença você tem feito no seu condomínio? Que diferença você tem feito na sua faculdade? Que diferença você tem feito no seu trabalho? Como tem sido a sua vida? Deus só precisa de um homem cheio do Espírito para mudar situações. Mas aí, conforme toda a pregação do Evangelho, também vem a perseguição. Quando Demétrio percebe que Paulo tinha prejudicado o seu trabalho, eles juntam toda a Ásia e vão ao encontro de Paulo. Eles querem matar Paulo. E segundo a história, foi ali que Paulo passou esse perigo que ele relata aqui aos Coríntios. Foi ali que quase ele foi morto. Foi ali que ele foi preso por um tempo e escreveu algumas cartas, inclusive Coríntios, Gálatas e Filipenses. Será que a gente quer isso para a nossa vida? Que tipo de evangelho que nós estamos pregando, que é um evangelho que as pessoas batem no nosso ombro e aplaudem esse evangelho? O evangelho sempre foi confronto, o evangelho sempre foi cobrança para mudança de vida, o evangelho sempre diz para que nós viéssemos nos arrepender dia após dia. Se nós queremos uma renovação, primeiro nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Deus nos encha do seu Espírito Santo. E ali, Paulo sofreu uma das suas maiores tribulações. Veja como Paulo vai descrever isso. Veja os impactos na vida do apóstolo Paulo. Foi algo acima das nossas forças. Paulo está dizendo: eu não sei como eu suportei aquilo. O meu navio estava afundando. Eu iria naufragar. Mas Deus aliviou a carga, Deus aliviou o peso, e a minha embarcação permanece de pé, aleluia. Eu não sei qual é os fardos que tem acompanhado a sua vida, eu não sei se a frieza tem batido a sua porta, eu não sei os pesos e as dificuldades que você tem enfrentado, mas nesta noite, aquele que estava com Paulo, está em nosso meio, aquele que alivia os nossos fardos e renova as nossas vidas, está entre nós, porque a Bíblia diz que Ele anda no meio da sua igreja. Quantos creem que Jesus está aqui? Quantos creem que o Senhor está aqui? Levante as suas mãos e adore a Ele. Só Ele pode aliviar o teu fardo, só Ele pode renovar a tua vida, só Ele pode intervir na tua família, só Ele pode salvar os teus filhos, só Ele pode salvar o teu marido, só Ele pode fazer a diferença através da sua vida. O Senhor está aqui, é Ele que renova a sua igreja, aleluia. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, Jesus está entre nós, Jesus está entre nós. E aí, Paulo diz que o seu barco estava para afundar, mas Deus renovou as suas forças. Talvez você chegou aqui dizendo: hoje é o último culto, vou entregar meu cargo, vou procurar outro lugar, vou ficar em casa, vou desistir, não aguento mais. Talvez você saiu de casa dizendo: se Deus não falar comigo, eu não tenho mais forças para seguir. Ou talvez há muito tempo você nem fala com Deus, ou talvez há muito tempo você nem lê a sua palavra, mas nessa noite Deus quer renovar a sua vida.
Deus, através da sua vida, vai fazer maravilhas na sua família. Você que está aí em casa, que há muito tempo não vem à igreja, você que não tem forças para ler a palavra do Senhor, seja renovado em nome de Jesus. Que a força do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, porque a força do Senhor é que nos mantém de pé. E aí Paulo vai dizer que foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. E nessa noite, eu queria abrir um parêntese aqui à liderança e ao pastor dessa igreja. Pastor também sofre, pastor também cansa, pastor também se afadiga, pastor muitas vezes está rindo, está te cumprimentando, está chamando você de querido, mas por dentro ele está chorando. Pastor também diz como Paulo: quem não enfraquece, que eu também não enfraqueço. Os líderes também sentem o peso das aflições. Ore pelo seu pastor, olhe pelos líderes da sua igreja, porque eles também sofrem, e eles também sentem o peso das tribulações. Se Paulo disse o que disse, quanto mais nós. Mas nessa noite, pastor Ronaldo, o Senhor renova a sua vida, o Senhor renova o seu ministério. Nessa noite, pastores, o Senhor renova o ministério de cada um dos senhores. Nessa noite, Deus tem um bálsamo para as vossas vidas. Nessa noite, Deus está trabalhando na liderança dessa igreja. Nessa noite, Deus está renovando o seu povo. Ore pelo seu pastor, olhe pelos líderes da sua igreja, que muitas vezes te cumprimentam sorrindo, mas quando voltam para casa se derramam em lágrimas. Orem pelos pastores da igreja brasileira, porque muitos já entregaram o seu cajado, porque muitos já abandonaram a fé, por causa das aflições e tribulações da vida. Mas nessa noite, se você está aqui, você é bem-aventurado. Se nessa noite você está aqui, o Senhor te trouxe. Se nessa noite você está aqui, ore por quem não veio, ore por essa família que você tem acompanhado, ore pela liderança da sua igreja, ore pelos líderes do departamento, para que Deus renove o seu povo pela graça do seu poder. Aleluia. Eu queria que você levantasse a sua mão por um minuto e começasse a clamar a Jesus. Eu queria que você começasse a adorar o nome do Senhor e dizer: Senhor, só Tu podes renovar a minha vida, o meu barco não vai afundar. Senhor, comece a adorar o nome do Senhor. Ore pelo seu pastor, ore pela sua família, ore pela sua parentela. Talvez o barco dele está prestes a afundar, talvez ele não está aguentando esse fardo, mas nessa noite ore a Deus. Ore pela sua vida, ore por renovação individual, ore porque o Senhor está entre nós, ore pelo batismo no Espírito Santo, ore pelo desejo da oração, ore pelo desejo de ler a palavra do Senhor. Ore nessa noite como nunca. Clame a Deus. Diga: o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Bendiga o seu nome nessa noite, bendiga o seu nome nessa noite. Foi algo acima das minhas forças, a ponto de perder a esperança da própria vida. Você está pensando em parar? Você está pensando em desistir? Você não tem mais forças nem palavra na oração? Você não tem mais prazer na leitura da Bíblia? Nessa noite você está no lugar certo. O Senhor está aqui para renovar a minha e a sua vida. Aleluias! E Paulo diz: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Sabe o que Paulo está dizendo? Acabou para mim. Deus leva a minha vida. Mas aí Paulo aprende lições na aflição, e nós devemos aprender com Paulo nessa noite. Paulo diz: tudo aquilo que eu passei, acompanhe no versículo 9, de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós
mesmos. Na aflição, não confie em você. Na aflição, não confie nas próprias forças. Na aflição, confie no Deus que ressuscita os mortos. Na aflição, confie e ore a Deus, porque Ele é poderoso para nos salvar. Maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Nós dependemos do Senhor. Essa igreja depende do Senhor. Você que está em casa, você depende do Senhor. Tudo isso que nós estamos passando vai nos trazer uma lição, para que nós não venhamos a confiar em nós mesmos, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Aonde você tem posto a sua confiança? Nós estamos em um ano de eleição, e as pessoas já estão fazendo os seus planos, confiando e tendo a esperança de algum governo. Que Deus abençoe o Brasil, mas acima de tudo, a nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. O mundo vai de mal a pior, mas aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Aonde está posta a sua confiança nessa noite? Confie no Deus que é poderoso até para ressuscitar os mortos. E Paulo diz: o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Sabe por que nós precisamos de uma renovação? Porque Deus está conosco em todos os momentos. Nós precisamos de uma renovação, porque Deus não desampara a sua igreja, Deus não abandona os seus pastores, Deus não abandona as famílias. Nós precisamos de uma renovação para voltar aos pés do Senhor em lágrimas, voltar aos pés do Senhor em dependência, voltar aos pés do Senhor em arrependimento, voltar aos pés do Senhor em busca de comunhão. Paulo está dizendo: eu estou de pé por causa da oração de vocês. Nós precisamos desenvolver ainda mais a nossa comunhão, a nossa empatia, de nos colocar no lugar do outro, de interceder pela vida do outro, de orar pela família do outro. Você não sabe como esse irmão que está do seu lado chegou aqui nessa noite. Você não sabe o que esse irmão está enfrentando aí. Só Deus conhece o coração dele. Mas nessa noite nós vamos orar uns pelos outros. Eu queria que nesse momento você se colocasse de pé e colocasse a mão no ombro desse irmão que está aí do seu lado. Aleluias, aleluias. Comece a interceder pela vida dele. Você não sabe como ele entrou aqui nessa noite. O Espírito de Deus está entre nós, igreja. O Espírito que renova, o Espírito que fortalece, o Espírito que levanta, o Espírito do Senhor está entre nós. Comece a orar, comece a interceder por este irmão. Aleluias. Oh, interceda por ele, clame por ele. Você não sabe como está a vida dele. Aleluias. Oh, sejamos renovados nessa noite aos pés do Senhor, aos pés do Deus de Paulo, ao Deus que nos livra da morte. Aleluias. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Ore por ele, ore por ela, ore pela família dela, interceda pela vida dela. Enquanto você adora a Deus com ele, o Senhor te renova. O nome de Jesus, meu Rei. Oh Senhor, Poderoso esse nome. ele é poderoso, ele é poderoso. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Sejam renovados nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Inigualável.
seu barco não vai afundar. O seu barco não vai afundar. O Senhor está aliviando os teus fardos nessa noite. O Senhor está renovando a sua família nessa noite. Você que nos acompanha pela internet, sejam renovados em nome de Jesus. Sejam renovados em nome de Jesus. Oh, poderoso! És invencível, inigualável. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore a Ele. Sejam renovados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Quantos acreditam nesse nome? Quantos creem nesse nome? Quantos oram nesse nome nessa noite? O nome de Jesus é poderoso para renovar as nossas vidas. O nome de Jesus é poderoso para manifestar os seus milagres. Adore esse nome, glorifique esse nome. Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Joga baixinho. Nome é. Nessa noite, eu queria com muito carinho, com muito respeito, que nós orássemos pela vida do pastor Ronaldo. Eu queria convidá-lo aqui à frente. O senhor sabe que o senhor é meu pastor também, né? Eu queria convidar os pastores. Nós não sabemos, irmãos, nós nem imaginamos o peso que paira sobre a vida deste homem. Como diz Paulo, temores internos e externos, fora os cuidados com as igrejas. Nós vamos orar pelo nosso pastor. Eu queria que você estendesse as suas mãos e entendesse que as aflições também vêm sobre os líderes, que os líderes choram, que os líderes pensam em desistir, mas nessa noite Deus está renovando o ministério do pastor Ronaldo. Deus está fortalecendo ele com graça nessa noite. Comece a orar pelo seu pastor. Levante as suas mãos e oremos pela vida do pastor Ronaldo em nome de Jesus, porque poderoso é o nome do Senhor, poderoso é o nome do Senhor. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Oh, família pertencer, sejam renovados nessa noite. Oh, obreiros da família pertencer, sejam renovados nessa noite. Jovens da família pertencer, sejam renovados nessa noite. Obreiros da família pertencer, mulheres da família pertencer, sejam renovados nessa noite em nome de Jesus. Você não vai afundar, você não vai afundar. Deus vai aliviar as cargas do teu barco, aleluia. Glória a Deus. Pastor Ronaldo. Pode glorificar ao Senhor nessa noite. Erga a tua mão e vamos continuar adorando ao Senhor nosso Deus. É Ele que cuida, é Ele que caminha cada dia mais com cada um de nós. Oh Espírito Santo, Deus abençoe o presbítero Bruno, Mãe Isabela, Irmã Valentina. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Você, boca de Deus, instrumento de Deus, a nossa casa, a nossa igreja.
Que bênção. E que a gente sabe que em meio às lutas e às aflições, como o próprio apóstolo Paulo fala, mas ele sabe que o importa é estar com Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós já estamos encerrando, até mais cedo, né? Mas que Deus continue te guardando, te abençoando. Palavra completa, com palavra abençoada em nome de Jesus. Quero chamar só a sua atenção para alguns eventos. No próximo sábado nós temos a nossa consagração e está na liderança do Ministério de Famílias e também com a Pertencer Kids. Amém? Ministério com Crianças. No domingo, irmãos, nós temos Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma bênção. Graças a Deus, Deus tem renovado muitos irmãos e graças a Deus tem sido uma bênção. E eu quero colocar mais um trabalho aqui. Nós vamos dar posse aos ministérios no próximo domingo, imediatamente depois da escola dominical. Amém, queridos? Alguns ajustes ainda finais, mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos, depois da escola bíblica dominical, imediatamente já entra direto com a posse. E à noite, irmãos, nós vamos ter o primeiro culto da nossa juventude pertencer desse ano. Amém? Graças a Deus. Então nós teremos aqui a nossa juventude. Eu estou sem a programação. Se tiver aí fácil, eu acho que não está, né? Mas nós vamos ter a nossa juventude, está no nosso grupo, depois nas redes sociais a gente coloca. Então tem uma programação toda especial. Tenho certeza de que Deus estará conosco mais uma vez. Você pode dizer amém? Amém. Você trouxe algum material da Sociedade Bíblica? Hoje, para quem não sabe também, ele trabalha na Sociedade Bíblica, é o instrumento de Deus lá também. Na hora que você precisar de Bíblia, em grandes quantidades, em poucas quantidades, que Deus abençoe, né? Queria destacar a presença aqui hoje, né? Depois de recuperado, né? O evangelista Janésio, Manjô, a Priscila não teve, então vai ser bem-vindo, viu, Priscila, né? Mas graças a Deus, eu não sei se eu estou esquecendo de mais alguém, eu acredito que não, mas que alegria, irmãos, que alegria, amém? Então vamos agradecer ao Senhor, põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, em especial com esta família Pertencer, e todos digam amém. Nosso ministério de louvor adorando a Jesus.